Bom, meus queridos alunos de nono ano, daremos início agora o capítulo 6 do nosso livro, página 202, que fala sobre o que existe no universo. Então, nós iremos estudarmos agora sobre a origem do universo e a história da astronomia. Como se deu a história da nossa astronomia? Então, existem registros de eventos como eclipse, ou passagem de cometas, que datam aí por volta de 2.700 anos antes de Cristo na China e 3.400 anos antes de Cristo na Irlanda. O texto astronômico mais antigo conhecido é um documento encontrado em Mesopotâmia, escrito por volta de 1.600 anos antes de Cristo, que descreve o movimento do planeta Vênus e de maneira consideravelmente precisa. Então, nós iremos estudarmos hoje e até nos assusta um pouco imaginarmos de onde viemos, como surgiu o universo e o nosso planeta, como nasceu. Então, falar de astronomia significa dizer que a astronomia é a lei das estrelas, a origem grega, basicamente o estudo dos astros, corpos celestes, planetas, asteroides. Enfim, todo o corpo que nós olhamos para o universo e paramos no universo, onde passa a se resumir em uma série de assuntos ligados à ciência, biologia, física, matemática. Envolve observações procurando respostas aos fenômenos físicos que ocorrem dentro e fora da Terra, bem como sua atmosfera. Estuda também as origens e a evolução e propriedades físicas e químicas de todos os objetos que podem ser observados no céu e estão além da Terra, como todos os processos que o envolvem o universo. Compreendendo nossas origens, nós temos aí o princípio do nascimento da ciência, onde os gregos eles foram os primeiros a tentar entender a origem do universo sem ajuda ou interferência de religião. Aristóteles, por exemplo, ele propôs modelos de mundos simétrico e perfeito para explicar o universo. A Terra e o centro, a Terra é o centro do universo, centro do todo, onde a primeira seria o que? No centro de tudo estava a Terra. A segunda parte, que ele quer explicar, ele diz que no centro de tudo estava a Terra. Depois é que vinha a órbita da Lua, dividindo o cosmos em duas partes. Acima da Lua estava quem? Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno e a órbita das estrelas. Então, ele explicava todo esse modelo, segundo Aristóteles. Os planetas, as estrelas, seriam feitos de uma substância misteriosa, que ele chamava essa substância de éter. Da Lua para baixo, composta por 4 elementos. Esses 4 elementos são defendidos por Aristóteles: terra, água e fogo. Então, estaria da seguinte forma, Primeiro a terra, segundo água, ar e por último fogo. Diz ele aqui, terra, água, ar e fogo, viria nessa sequência. Era assim que esse estudioso chamado Aristóteles explicava a gravidade. Segundo ele, uma pedra caía do céu para a terra porque o seu lugar é no chão. Também ele concluiu, através de seus estudos, que quanto mais pesado o objeto, mais rápido ele caía ao solo.
Isso é certo ou é errado? Errado, né, gente? Sobreviveu por 1.800 anos as teorias religiosas para a origem do mundo. Reinaram por quase 2.000 milênios. Mas um dia a inquietação retornou. Como nós sabemos que nada no universo ele é batido martelo, ou seja, pode haver mudanças. Durante a segunda metade do século, já no século XVI, né, a Europa era o palco de uma origem de conflito religioso, onde a igreja ela se sentia ameaçada pelo avanço dos protestantes e Vaticano, né, não via com bons olhos ideias novas. Eles queriam, na realidade, permanecer do jeito que estava, com as ideias de Aristóteles. Foi aí que alguns pensadores eles começaram a questionar o modelo de universo reposto por Aristóteles, que dizia que a Terra era o centro de tudo. O primeiro a duvidar dessas ideias de Aristóteles foi o pensador Nicolau. Ele teve, aí a coragem de afirmar que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas sim o contrário, a Terra que girava em torno do Sol. Certo? Aqueles que teimavam em contestar a Igreja Católica, por exemplo, acabavam na fogueira. Eles acabavam entrando em discussões para reafirmar que Aristóteles, não era 100% perfeito. Ainda Galileu, nascido na Itália pela segunda metade do século XVI, que também é um físico, astrônomo e filósofo, ele tratou de arrumar as ideias de Aristóteles de maneira científica na prática. Então, diz a história que em 1590 Galileu fez aí a experiência aberta ao público para demonstrar que Aristóteles estava errado. Então, Galileu ele peitou, ele entrou na discussão com Aristóteles e tentou, provar aí que Aristóteles estava errado. Com isso, o que foi que ele usou na Torre de Pisa com argumentos práticos, Foi o que Galileu fez. Ele demoliu as ideias de Aristóteles, provando que do alto da torre fosse jogado uma bola de boliche e uma pena. A bola de boliche cairia mais rápido, sim, por ser mais pesada. E o que Galileu fez? Foi até o alto da torre e jogou 2 pedaços diferentes ao mesmo, só que havia aí uma diferença em tamanho, Então, foi até o alto da torre e jogou 2 pedaços diferentes ao mesmo tempo e os 2 chegaram juntos no chão. O fato é que os objetos de pesos diferentes caem juntos ao mesmo tempo ao chão. Eles caíram, Ele jogou lá os 2 pedaços, esses pedaços estavam diferentes, porém tinham o mesmo material, e aí eles caíram juntos. Nesse mesmo horário, não perca a continuação dessa história, desses conceitos que eles tratavam, era para afirmar que os objetos de pesos diferentes caem ao mesmo tempo no chão. Já fazia um tempo que Galileu estava intrigado com uma nova invenção, que essa invenção era o telescópio. Galileu teve também ideia simples de apontar o telescópio para o céu. E o que ele observou foi um cosmo diferente proposto por Aristóteles. Um cosmo que tinha muito mais a ver com o modelo de Copérnico do que o modelo proposto por Aristóteles, a igreja que defendia.
Então, devido a essa existência, Galileu que ele começou a observar de que o Sol era o centro do sistema solar. Teve problemas com a igreja e foi condenado em 1633 pela inquietação e teve que passar o resto da vida na prisão domiciliar para não acabar na fogueira. Galileu desmentiu as suas próprias ideias que havia proposto. Foi enterrado somente aos 95 anos depois de sua morte como cristão em Florença, junto com outros homens da igreja. Então a igreja ela defendia, ela queria que continuasse o que Aristóteles tinha afirmado. Partindo daí, né, mas Galileu ele acabou rindo por último. Sua obra se espalhou pela Europa, acelerando a revolução científica. Então Galileu fez aí uma tremenda revolução e foi aceita, né? Finalmente a ciência conseguiu provar que a Terra não é o centro do sistema solar. Nicolau Copérnico, ele era um polonês, né, que teve a coragem de afirmar que a Terra não era o centro do universo. E Galileu Galilei, italiano, né, primeiro homem a apontar o telescópio para o céu, Checa, né? Acontece o quê? Lá em Praga, República Tcheca, né? Aconteceu um encontro que mudou a história, ele conseguiu mudar a história, né, da astronomia. Onde duas pessoas que pensavam bem diferente acabaram provando que o modelo representado pelo Copérnico estava certo. Não é o Sol que gira em torno da Terra, mas sim ao contrário, né? Então, se não é o Sol que gira em torno da Terra, significa dizer que é o quê? A Terra gira em torno do Sol. Não é o Sol que gira em torno da Terra, e sim ao contrário. Até que chegassem, né, o maior astrônomo da Europa, que era um príncipe dinamarquês, que começou novos estudos. E aí ele propôs, né, essa ideia como definição, que geo significa o quê? Terra, cêntrico, centro. E assim a Igreja Católica, né, defendia o modelo geocêntrico, que quer dizer terra, e cêntrico, centro, ou seja, que a Terra era o centro do universo. Então, partindo daí, gente, foi que a formação do universo, né, passou a ser estudada lá pelo ano do século XX, onde importantes avanços conhecidos científicos permitiram a ação de uma nova teoria para explicar, né, a origem do universo, chamada de teoria da explosão. Essa teoria ela começou a se originar, se dar mais sentido e a afirmar que o universo ele teve sua origem há cerca de 13,8 bilhões de anos a partir de grande explosão que criou o espaço e o tempo, onde o universo ele passou a se expandir, ele se expandiu muito rapidamente e a matéria inicialmente se encontrava condensada em um único ponto, extremamente denso e quente. Espalhou-se pelo universo somente após milhões de anos devido o quê? Justamente a atração gravitacional. A matéria passou a se aglutinar, dando origem às primeiras estrelas e galáxias. Então, a história verdadeira sobre o universo, né? Ela tem ainda tem vários conceitos, porém
se afirma que o final, como foi que tudo começou, explica, né, que foi no início do século XX que reinventou o conceito da gravidade, o modelo de Big Bang, né? Melhor modelo científico aceito do início do universo há cerca de 13,7 bilhões de anos, que nasceu de uma grande explosão, numa fração de segundos, de um segundo, né? Toda essa energia e matéria no cosmos foram criadas e a matéria sumiu de uma forma presente. Passando aí a explicar o imenso espaço vazio onde se encontravam inseridas as estrelas, o Sol, os planetas conhecidos e os seres humanos e os animais, enfim, toda a natureza. Então, todas essas criações, elas têm sentidos e afirmações estudadas por esses cientistas, né? Cientistas e físicos. Em astronomia, uma das unidades de medidas de distâncias, tudo isso foi calculado por ele. A força gravitacional, né, que compreende como é a gravidade, como ela vai atuar, nos ajuda a entender diversos fenômenos, desde a queda de um lápis até a formação de galáxias. Nos estudos de astronomia, ela é um conceito central, é o centro, é partindo daí que se dá esses estudos. Então, compreender como a gravidade atua, ela nos ajuda a entender diversos fenômenos desde a queda de qualquer objeto, né? Também se trata da gravidade, que é a força de atração entre esses corpos. Simplificado, podemos dizer que dois corpos qualquer existe atração gravitacional. E esses foram os conceitos sobre a origem do universo. Estudem mais no livro de vocês e bons estudos.